amém. Somente dele, mais ninguém. Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém. Somente dele, mais ninguém. Ah, Deus, então dê a Ele a honra, a glória e o louvor. Porque se Deus fizer, e eu tenho que aprender isso. Deus, se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Tu sabes de tudo, Pai. Mas se fecha, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Por quê? Não adoro pelo que Ele faz. Não, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, yes, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo porque Tu és sempre maravilhoso. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, eu tenho que confiar na Sua vontade. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus.
melhor do que a minha, Pai, porque o Senhor enxerga além do que os meus olhos podem ver. Quando brilha o sol, ou se a chuva vem, quando estou mal, ou então, se tudo está bem. Quando dizes sim, quando dizes não, se ouço a tua voz ou não, quando em silêncio estás. Serás sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás. E ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor, estás me ensinando que sempre és Deus. Serás sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás. E ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor, estás me ensinando que sempre és Deus. Através dessa dor o Senhor me aproxima de ti. Através dessa dor o Senhor trata com o meu caráter. E através dessa dor o Senhor me leva mais perto da tua presença. Obrigado pelas minhas dores, Deus. Serás sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás. E ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor, estás me ensinando que sempre és Deus. Serás sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás. E ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor, estás me ensinando que sempre és Eu estava orando ao Senhor e eu perguntei para Deus: Deus, o que o Senhor quer que eu ministre para a tua igreja? E Deus me trouxe uma memória de mais ou menos um mês atrás. Eu fiz um propósito com o Senhor de todos os dias tirar um tempo específico para estar orando. E eu lembro que nessa época eu estava sentindo
instante, Deus. E no meio da oração, a minha câmera era um pouco baixa. E eu estava muito envergado, que eu estava orando de joelho. E no meio da oração eu falei assim. Eu parei de orar e falei: nossa, Senhor, essa cama está muito baixa, minhas costas estão doendo. E depois eu falei: nossa, Deus, eu estou orando. Perdão, Jesus, perdão. E continuei orando. E assim que a oração acabou, eu recebi uma mensagem. Uma pessoa falando bem assim: olha, eu estou com a cama aqui que minha mãe ia vender. E não sei se ela vai servir para você. Eu falei: não, serve sim. E eu fui lá e busquei a cama. Eu limpei meu quarto, a gente colocou a cama. E a primeira coisa que eu fiz foi me ajoelhar. E quando eu ajoelhei para falar com Deus, era a altura perfeita. E o que eu quero te dizer, quando eu estava bem ali perguntando para Deus qual que era a ministração, Deus falou ao meu coração: eu sou o Deus das coisas pequenas também. Às vezes a gente ora perguntando para Deus, pedindo um casamento, pedindo um emprego que a gente ganhe muito. Mas eu quero falar que Deus é o Deus das coisas pequenas também. Levante as suas mãos nesse momento e apresente ao Senhor tudo aquilo que você já deixou de orar, que você parou de orar, porque você dizia assim: Deus não vai me responder, isso é muito pequeno, Deus não se importa com isso. Eu quero te falar, Deus se importa com a sua vida mais do que você se importa, porque Ele que te fez. E tudo que está acontecendo de errado, todos os caminhos errados que tomaram, é responsabilidade sua, é responsabilidade minha, porque Deus fez tudo perfeito e é assim que é. Feche os seus olhos nesse momento. Fale com o Senhor enquanto a gente louva essa canção. Deus, que a tua presença, não há nada que eu anseie mais que ver a tua face, Deus. Vem neste lugar, enche este lugar. Vem, 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 vem neste lugar. Enche a minha vida, Senhor. Mais uma vez. Vem neste lugar. Enche este lugar.
estás aclamado por anjos, vem neste lugar. Tu que estás assentado sobre o trono de glória, tu que estás entronizado sobre os louvores do seu povo. Jesus, tu que estás aclamado por tua igreja, vem neste lugar. Vem, 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 vem neste lugar. Enche este lugar. Enche este lugar. Enche a minha vida, Senhor. Vem, vem, vem neste lugar. Enche este lugar. Enche este lugar. Enche a minha vida, Senhor. Tu que estás assentado sobre os querubins, tu que estás entronizado sobre os serafins, tu que estás aclamado por anjos, vem neste lugar. Tu que estás assentado sobre um trono de glória, tu que estás entronizado sobre os louvores do seu povo. Tu que estás aclamado por tua igreja, vem neste lugar. Vem, 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 vem neste lugar. Enche este lugar. Enche este lugar. Enche a minha vida, Senhor. Só a igreja. Senhor, mais uma vez, vem neste lugar. Enche este lugar. E enche a minha vida, Senhor. Vem neste lugar. Vem, 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 vem. Vem neste lugar, Espírito de Deus. Enche este lugar. Enche a minha vida, Senhor. Vem neste lugar.
Te adoramos, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado a Deus. Te adoramos, te louvamos, Senhor. Obrigado, Jesus. Que o Senhor possa continuar falando no nosso meio, Senhor, na Tua palavra, Deus. As crianças serão ministradas, abençoa os professores, as professoras e usa, Senhor, poderosamente. Aqui também, Senhor, que o Zac estará ministrando a Tua palavra, Pai. Traz mudança, traz transformação, salvação, cura, batismo com o Espírito Santo. Em nome de Jesus, nós cremos no Teu poder. Enche este lugar mais uma vez, Senhor. Enche a nossa vida da Tua presença, do Teu temor, da Tua graça, da Tua paz, da Tua alegria, do Teu amor, em nome de Jesus. Oh, aleluia, Te adoramos, Jesus, Te adoramos, Te adoramos. Graças Te damos, Senhor, porque Tu és o bom. Te adoramos, Jesus, aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus para sempre. Glória ao Teu nome, aleluia. Graças a Deus. Jesus, glória ao Teu nome, Jesus. Glorifique a Jesus, aleluia, adore ao Senhor, adoramos Jesus, aplauda ao Senhor com alegria, abra sua boca e diga glória a Deus, aleluia. Te adoramos, Jesus, te adoramos, Senhor, bendito é o Teu nome para sempre, aleluia, graças a Deus, glória a Jesus. Pode se assentar com alegria no coração, em nome de Jesus. Eu queria pedir um grande favor, os diáconos nos pedem isso. Você colocou algum casaco aí do lado, Bíblia, libere esse assento em nome de Jesus para alguém se sentar aí. Para alguém se sentar aí, por favor, libere aí o assento. As crianças podem ir para o ministério. E lembrando esta classe aqui, 11 e 12 anos, 10 anos para baixo, lá nas outras classes. E nas classes somente os professores, por favor, graças a Deus. Zach, please come up here. O Zach, nós temos um compromisso com ele, não é isso? Não só esta igreja, mas outras igrejas também. Ele é um obreiro ordenado, mas ele pede por uma questão de segurança para não mencionar, né, o país onde ele está, é um país muçulmano, e também para não ficar mencionando títulos ou questões nesse sentido, por uma questão de segurança mesmo, porque o culto é transmitido online e tem todas essas questões. Mas nós já conhecemos o Zach,
tem 27 years old, Zach? 26, solteiro. E... Yeah, did you understand that? Single, I said you're single. E se Deus levantar aí uma serva de Deus que tem chamada, I'm saying that if God give you some beautiful lady and she has to be a missionary also, right? Querem recebê-lo com alegria? Dá uma salva de palmas bem bonita para o Zach. Amen. Praise God. Glória a Deus. Amen. Thank you so much for having me again. Muito obrigado por me ter aqui mais uma vez. It's always a blessing to be back here. É sempre uma bênção estar aqui de volta. I think this isn't my first time. Eu acho que This isn't my first time. não, esse não é a minha primeira vez. We say I'm from Western Pennsylvania. We say this isn't my first rodeo. Lá em Pensilvânia a gente fala assim, esse é o meu primeiro rodeio. But I just want to give you an update before we get into God's word. Eu quero só te dar algumas informações antes de irmos à palavra. And especially giving you a thanks for all of your prayers and your giving support. Principalmente pelas suas ofertas e pelas suas orações, eu quero agradecer. It's because of what you do for missions Por causa daquilo que você faz para missões. that we're able to take the gospel to people who've never heard in Então their nós entire lives. estamos sendo capazes de levar o evangelho para pessoas que nunca ouviram o evangelho. And so for the last 3.5 years, Então pelos últimos 3 anos e meio, I've been working with a group in East Africa. eu tenho trabalhado com um grupo no oeste da África, leste da África. I'm not using any specifics because I know we're on live. Eu não estou usando nenhuma especificação porque estamos online. But we work in an area where it's heavily Muslim populated. Nós vivemos numa área que é muito forte o islamismo. Where people were born into generations Pessoas que já nasceram em gerações believing that Jesus was nothing more than a prophet. crendo que Jesus é simplesmente um profeta, He was a good man. que ele era um bom homem, He performed miracles. que ele fez milagres, But that was it. que é só isso. And they were told, Eles falaram para eles, remember, since the time they were born, lembre-se que desde quando eles nascem, that his followers were bad people. que os seguidores de Jesus eram pessoas más, People who lived after worldly pleasures. que pessoas vivem para os seus próprios prazeres. Basically, anything they see on the television, Então tudo que eles veem na televisão, they associate with Christians. eles associam com os cristãos. And so this is the mindset of everyone who lives where we serve. Então essa é a mentalidade de todo mundo que vive aonde nós servimos a Deus. And I thank God that through the last 3.5 years, E eu agradeço a Deus que nos últimos 3 anos e meio we've been able to make an impact nós temos sido capazes de and fazer help people impacto to see Jesus as who he really is. e realmente mostrar quem Jesus é. And I want to share one quick testimony. E eu quero compartilhar um pequeno testemunho. When I returned last year, Quando eu voltei no último ano, we started the year with 21 days of prayer and fasting. nós começamos o ano com 21 dias de oração e jejum. And up to that point, we had spent 2 years and not seen one person give their life to E Jesus. até aquele momento nós já tínhamos investido 2 anos e não tínhamos visto ninguém vir a Jesus. Can you imagine reading through the entire New Testament with 50 to 100 people, Você pode imaginar ler o Novo Testamento inteirinho com 50, com 100 pessoas, watching them engage and ask questions, vendo eles se envolverem, perguntando, believing for the day when they would come to know Jesus, acreditando que um dia eles virão a Jesus, pouring out your life, your heart and your soul, derramando a sua alma, o seu coração, tudo para eles. and then you come back to America and people ask you, how many converts have you won? E você volta para a América e as pessoas perguntam quantos convertidos você ganhou. And you can't even say one. E você não pode dizer nenhum sequer. It's a lot of pressure. Muita But pressão. we know that God is in control Mas nós sabemos que Deus está no and He controle is moving powerfully, e que Ele está movendo poderosamente. even when we don't see the results right away. Mesmo quando nós não vemos ainda os resultados. So we returned, I returned after this 2 years. Então eu voltei depois desses 2 anos. And like I said, we started our year with prayer and fasting. Então eu disse, nós começamos o nosso ano com oração e jejum. And as we finished the prayer and fasting, Assim que terminamos então o jejum e a oração. we prayed over our school building where we teach English. E nós oramos então sobre o prédio da escola que nós ensinamos inglês lá. And this school building we rent on a monthly basis. E nós alugamos esta escola por mês. And we had to sign a commitment E nós assinamos um contrato that from that school property, que daquela propriedade, we daquela would escola, never teach or promote religion. que nós nunca iríamos ensinar ou promover religião.
And so all of our ministry happens outside of that school Então campus. todo o nosso ministério acontece fora daquela escola. But literally the week after we finished our prayer and fasting, Então, literalmente, uma semana depois que nós terminamos a nossa oração e jejum, we would start to teach English in our classrooms. nós começamos a ensinar o inglês lá nas nossas And classes. people were falling out in demon possession. As pessoas caíam ali possessas Not de even demônios. mentioning the name of Jesus. Eu nem mencionei o nome de Jesus. And God was touching people E Deus estava começando a tocar and pessoas. setting people who were demonically bound, E setting them enviando, free. enviando pessoas e libertando aquelas pessoas possuídas de demônios. And so last year was one of the most fruitful years I've ever seen. Então, no último ano foi o ano mais frutífero que eu jamais já We saw vi. many people healed, Muitas pessoas curadas, set free. libertas. People give their lives to Jesus Pessoas deram suas vidas para as the Jesus. first person, not only in their family, A primeira pessoa de uma família. but the first person in their entire village to Uma make a decision to Primeira follow Jesus. pessoa numa vila. And we're watching God use them to make an even greater impact E nós estamos vendo Deus usá-los para fazer um maior impacto ainda than we could ever do do que ourselves. nós mesmos poderíamos fazer. So thank you for your prayers Então, muito obrigado pelas suas orações and your giving, because it's really making a difference. e as suas ofertas que realmente fazem uma grande diferença. Amen. So Amen. let's get into the Word of God. Vamos então à palavra de Deus. You know, we need God's Word. Sabe, nós precisamos da palavra de Deus. God's Word is important in our lives. A palavra de Deus é importante na nossa vida. I'll never forget my pastor in the church where I got saved. Eu nunca vou esquecer o meu pastor na igreja onde eu fui salvo. His two greatest emphases Duas grandes ênfases ele dava. were, one, preaching the Word of God, Uma, pregue a palavra de Deus. and number two, supporting missions, E número 2, suporte missões. which I think is very similar to this church. E eu acho que é muito similar com esta igreja. And I remember one Sunday, my pastor was getting very old, Eu lembro um domingo, meu pastor já estava ficando muito velho. And Não he- é o caso dessa igreja. and he was coming off, I said it's not the case of this Oh, church. yeah. About the pastor. Yeah. and he was coming off of the keyboard or the organ, E ele estava vindo, o pastor vindo para o órgão para tocar. and he tripped over one of the cables, E ele caiu ali, he ele tropeçou. and he hit his nose off the corner of the wood, E ele bateu o nariz no canto ali da madeira. and it knocked him out. E o desmaiou. He was bleeding. Ele estava sangrando. So we called the hospital and they brought a stretcher. Nós chamamos o hospital e eles... Of course, we're Pentecostal, so first we laid hands and began to É pray. claro que a gente é pentecostal e nós oramos primeiro, antes de chamar a ambulância. I remember they're carrying my pastor on this stretcher through the church, Então eu lembro que eles estavam carregando o meu pastor naquela maca and he wakes up e ele acordou. and he says, "Stop! E ele disse, pare, The word of God must be preached." a palavra de Deus tem que ser pregada. And I'll never forget, because it showed how important God's word was E eu to him. nunca esqueci de como ele achava a palavra de Deus e a pregação tão importante. And it's true. E é verdade. When we find ourselves in sin, Quando nós achamos a nós mesmos em it's pecado, usually because we're not in his word. normalmente é porque nós não estamos nessa When we're palavra. lost without direction, Porque quando nós não temos direção, it's usually because we're not in his word. é normalmente porque não estamos nessa palavra. When we're depressed because of the news around us, Porque nós estamos depressivos com as it's because notícias, his promises aren't before our eyes. porque as promessas dele não estão diante dos nossos When we olhos. know that God is for us, Então, quando nós sabemos que Deus é por nós, we know there's no one that can be against nós us. sabemos que ninguém pode ser contra And nós. so his word is very important. Então, essa palavra é muito importante. And so this morning I want to place a huge emphasis on God's word. Então, nessa manhã, eu quero dar uma ênfase muito forte na palavra de Deus. It's not the man preaching. E não é a pregação do homem, It's the word of God that is delivered. é a palavra. So Lord, we thank you this morning. Senhor, nós te agradecemos nesta manhã. We ask that you would open our O eyes, Senhor possa abrir o nosso coração, soften our hearts, amacie o nosso coração and help us to see e nos ajude a ver everything you want for us this morning from your word. tudo que o Senhor quer da tua palavra para nós nesta manhã. May we decrease Que nós possamos diminuir so that you would increase. para que o Senhor possa crescer. Lord, bless your word today. Abençoe a tua palavra nesta manhã, In Jesus' name. em nome de Jesus. Amen. Amém. Amen. If you have your Bibles, turn to the book of Se Colossians. você tem a Bíblia, abra aí em Colossenses, Colossians chapter 1. capítulo 1 de Colossenses. I want to give you a quick
background of the book of Colossians. Eu vou te dar um rápido pano de fundo de Colossenses. The Apostle Paul wrote this book when he was in prison. O apóstolo Paulo escreveu esse livro quando ele estava preso. The city where this church was located A cidade onde esta igreja estava localizada, was one time a very big city, uma vez era uma igreja, uma cidade, desculpa, kind of muito like grande. maybe like Boston. Talvez uma cidade grande como There Boston. was a lot of people coming in and out of the city. Muita gente vinha, entrava e saía dessa cidade. And one of Paul's disciples, E um dos discípulos do apóstolo Paulo, one of the people that he had trained in the Word of God, uma das pessoas que ele treinou na palavra de Deus, went and planted the church of Colossae então entrou em Colossos e plantou uma igreja. after the city had begun to lose its influence. After, The city lost okay, influence, yeah. Depois que a cidade começou a perder a sua influência. And so the church had been around for many years. Então a igreja estava ali por alguns anos. And how many know somebody who is a disciple of someone else? Então alguém que sabe que uma pessoa é discípulo de outro, Often their teachings are similar to the person who taught them. normalmente, né, o ensinamento daquele discípulo é So- igual ao do professor. Us, when we follow Jesus, Então nós, como seguimos a Jesus, when we teach people, quando nós ensinamos it pessoas, should be similar to what Jesus taught. tem que ser similar com aquilo que Jesus ensinou. And so, like, if you went to the church of Colossae, Então se você entrasse na igreja de Colosso, the pastor might not have been the Apostle Paul, o pastor talvez não era o apóstolo Paulo, but he sounded like the Apostle Paul. mas ele parecia como o apóstolo Paulo. Not in his voice, but Não- in his teachings. Não em sua voz, mas nos seus ensinamentos. And so the Apostle Paul, as kind of like the apostle of this church, Então o apóstolo Paulo era o apóstolo daquela igreja had every right to speak into their lives, e tinha todo o direito de falar na vida to deles, encourage them, de encorajá-los, and even to correct them if things were not going right. mesmo de corrigi-los se as coisas não iam bem. And so when we read the book of Colossians, Então quando nós lemos o livro de Colossenses, we see the church at a place of time nós vemos a igreja num lugar e num tempo when it was facing some very critical false e que teachings. estavam encarando falsos ensinamentos. They muito weren't sérios. teachings that denied Jesus. Ensinamentos que estavam negando a Jesus They were teachings that dethroned Jesus, that took away the attention from Jesus. e ensinadores que estavam tirando Jesus do trono, a atenção de Jesus. It's not that people were saying Jesus is not God, Não que pessoas estavam dizendo simplesmente Jesus não é Deus, but people were saying you need Jesus que as pessoas estavam ensinando, você precisa de Jesus and this and this and that. e mais isso, isso e isso. So many of the things that were going in the church, São muitas coisas que estavam indo na igreja, some of them even very good, algumas delas muito boas por sinal. were taking the attention from where it should have been Estava tirando a atenção de realmente daquilo que era o necessário. on Jesus and Jesus alone. A atenção em Jesus e somente em Jesus. So when you read the book of Colossians, Então quando você lê o livro de Colossenses, you can see Paul's emphasis as he talks about Christ. então você pode ver a ênfase de Paulo quando ele fala acerca de Cristo. Let's look starting in verse 15, No verso 15, chapter 1, verse 15. capítulo 1 e 15. I'm going to read a few of the verses here, Eu vou ler alguns dos versos aqui, and when it says he, e quando de falar ele, it's talking about Jesus, so I'm going to say Jesus instead of he, então está falando sobre Jesus, então eu vou falar Jesus So ao that- invés de ele. so that you can see how many times Paul mentions Jesus here. Então você vai ver quantas vezes Paulo vai mencionar Jesus aqui. It's showing he's trying to bring the importance or the focus back to Está him. mostrando quão é importante trazer de volta o foco em Jesus. Chapter 1, verse 15 1 e 15. says, Jesus is the image of the invisible God. Jesus é a imagem do Deus invisível. Jesus is the firstborn of all creation. Jesus é o primogênito sobre toda a criação. For by Jesus all things were created, Pois por Jesus todas as coisas foram criadas. in heaven and on earth, Todas as coisas nos céus e na terra. visible and invisible, As visíveis e invisíveis. whether thrones or dominions, Sejam tronos ou soberanias. or rulers or authorities. Poderes ou autoridades. All things were created through Jesus. Todas as coisas foram criadas por Jesus. And all things were created for E Jesus. todas as coisas foram criadas para Jesus. And Jesus is before all things. E Jesus é antes de todas as coisas. And in Jesus all things are held together. E em Jesus todas as coisas subsistem. Jesus is the head of the body, Jesus é a cabeça do corpo, which is the church. o que é a igreja. Jesus is the beginning. Jesus é o princípio. Jesus is the firstborn from the dead. Jesus é o primogênito That dentre in, os mortos. that in everything E que em tudo
Jesus might be preeminent. Jesus tenha a supremacia. For in Jesus all the fullness of God Porque em Jesus toda a plenitude de Deus was pleased to dwell. foi agradado em habitar. And through Jesus, E através de Jesus, to reconcile himself all things, reconciliar consigo mesmo todas as coisas, whether on earth or in heaven, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, making peace by the blood of his cross. estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na Do you cruz. see how many times Você vê he mentioned Jesus? Quantas vezes ele mencionou Jesus? It's because it's really easy in life Porque é muito fácil na vida to get focused even on the things of God, tirar o foco, mesmo que sejam coisas de Deus, things that are very important, coisas que são importantes, but we can lose that focus that Jesus is the center of it all. mas a gente acaba perdendo o foco de que Jesus realmente é o centro da vida. So let's jump down to verse 28. Então vamos pular para o versículo 28. Paul says, we proclaim him. Nós o proclamamos. We proclaim Jesus. Nós proclamamos Jesus. The subject of Paul's ministry O assunto do ministério de Paulo was Jesus. era Jesus. You know, there's many teachings going on today, Tem muitos ensinamentos acontecendo hoje, especially in Africa. principalmente na África. In Africa, you can see all kinds of ministers, Então na África você pode ver todo tipo de ministério. and they all have their own theme. E eles têm o seu mesmo tema, os seus diferentes temas. The prophet of grace, O profeta da graça, the minister of prosperity. o ministério da prosperidade. And you just search ministries, Você só procura ali ministérios and you can read for 5 minutes, e você pode achar ali por 5 minutos. and they'll tell about how their teachings are very good, E vai dizer ali como o seu ensinamento é muito bom. and they can bring you to a new revelation of mercy and grace. Que eles podem trazer uma nova revelação de misericórdia e graça. They have found the truth about God's love. Eles acharam a verdade sobre o amor de And you Deus. can read these things for 5 or 6 minutes E você pode ler essas coisas por 5 minutos. before even seeing the name of Jesus mentioned once. Antes de você ver o nome de Jesus ser mencionado nem sequer uma vez. But when you read the teachings of Paul, Mas quando você ler os ensinamentos de Paulo, Jesus was the focus of everything. Jesus era o foco de tudo. Because while those things were good, Porque enquanto essas coisas são boas, in and of themselves, they can't bring you back to God. mas nem essas coisas boas podem te trazer de volta a Deus. And in fact, all of those things Mas essas coisas, todas elas, were never meant to be taught or standing alone, não foram ensinadas para permanecer sozinhas. but they were to be found through Jesus Elas Christ são himself. ensinadas para serem achadas através de Jesus. When I'm working in Africa Quando eu trabalhei na África with Muslims, com muçulmanos. I could become the most liked person amongst them Eu posso me tornar a pessoa mais agradável entre eles. if all I did was say that I'm a religious person, Se eu disser simplesmente eu sou uma pessoa religiosa, that I love God, que eu amo Deus, giving them advice, dando a eles conselhos and just using the name God. e só usar o nome Deus. No one has a problem when you mention the name of God. Ninguém tem problema nenhum quando você menciona o nome Deus. I've been to all kinds of city council meetings, Eu tenho estado em muitos conselhos Or e reuniões em cidades, special events, eventos especiais, and they ask you to pray, e eles te pedem para orar. but they ask you to pray, please don't mention that name Jesus. E eles pedem, por favor, não mencione esse nome Jesus. You can pray to God, Você pode orar para Deus, but when you mention mas Jesus, quando você menciona it's as Jesus, if everyone gets upset. e todo mundo fica chateado. Same thing with television. Mesma coisa na televisão. No one gets upset when you mention God. Ninguém se importa quando você fala Deus. But if you see somebody start talking about their faith in Jesus, Mas se alguém começa a falar da sua fé em Jesus, they'll cut you right off. ele vai te cortar logo, eles vão te cortar Why? logo. Por quê? Because the power of God is in Jesus Christ. Porque o poder de Deus está em Jesus Cristo. That's the focus of all we are and all we should do. Esse é o foco de tudo que nós somos e de tudo que nós fazemos. It sounds simple, Parece familiar, simples, but it's because it is simple. porque realmente é simples. Who Jesus is Quem é Jesus? never gets old. Nunca se torna velho He isso. never changes. Ele nunca muda. Our life may change, A nossa vida muda. our circumstances might change, Nossas circunstâncias podem but mudar. who Jesus is Mas quem é Jesus? absolutely never changes. Isso absolutamente nunca vai mudar. And he in himself E ele mesmo has everything we need. tem tudo e é tudo que nós And precisamos. so when I'm working with Muslims, Então eu estou trabalhando com os muçulmanos. I don't come bringing the 16 fundamental truths of the Assemblies of
God. Então eu não vou trazer para ele as 16 verdades fundamentais das Assembleias de Deus. While they're good, Apesar que elas são boas, that's not what's going to save these people. mas não é isso que vai salvar essas pessoas. They had it right in the book of Acts. Eles têm o direito no livro de Atos, When it said there's no other name quando diz lá, não há outro nome given under heaven que seja dado nos céus by which men must be saved, para que o homem seja salvo, other than that sweet, sweet name of Jesus. a não ser este santo e doce nome, Jesus. Are you guys with me this morning? Vocês estão comigo nessa manhã? Jesus is important. Jesus é importante. I think about a story. Eu penso acerca de uma There was a história missionary working in Africa. de um missionário trabalhando na África. He had been there for 14 years. Ele estava lá por 14 anos. And one day there was a group, a rebel group, E num dia teve um grupo rebeldes, a group of thugs. um grupo de bandidos, They took his wife. e pegaram a esposa dele. They took her in his car, in their car. E levaram a esposa no carro deles. They had guns and knives. Eles tinham armas, né, isso, facas e revólveres. And the similar kind of story had happened multiple times in the last couple of years. E esse tipo de história já aconteceu muitas e muitas vezes nos últimos And anos. all of the results were same. They would be raped and then killed. E normalmente os resultados é que as mulheres vão ser estupradas e vão ser mortas. And so here's this missionary thinking through his mind. Olha que o missionário está pensando então na sua mente. Lord God, what's happening to my wife? Meu Deus, o que vai acontecer com a minha esposa? Or imagine her, what she's thinking. Ou imagine ela, o que ela estava pensando então. Lord, what's going to happen? Senhor, o que vai acontecer? What can I do? O que eu posso fazer? How can I defend myself? Como que eu posso me defender? I'm not strong enough. Eu não sou forte o I don't have suficiente. any weapons on me. Eu não tenho nenhuma arma comigo. And so all she did was the only thing she knew to do. Então, a única coisa que ela fez é o que ela sabia fazer. They had driven about 45 minutes away, Eles tinham já dirigido por 45 minutos and she just starts yelling the name of Jesus. e ela começou a gritar o nome de Jesus. 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 The more she says it, the louder it becomes. Quanto mais ela falava, mais alto se tornava. Jesus. Jesus. Jesus, help me. Jesus, me ajuda. Jesus, I need you. Jesus, eu preciso de ti. And all of a sudden, the driver E de repente o motorista hits the brakes freou and stops the car. e parou o carro. And he said, "What did you say?" E ele disse: "O que você falou?" And she said, "Jesus." E ela disse: Jesus. And he told the man sitting next to him, E falou para o homem que estava sentado ali: "Untie her, e desamarre-a, put her outside of this car." coloque ela fora do carro. And they drove away. E eles foram embora. To our mind, amen, praise Glória a God. Deus, aleluia. You know, sometimes we're left in places where we're defenseless. Sabe, às vezes nós estamos em lugares que não temos como nos defender. And there are a lot of things that are important. E tem muitas coisas que são importantes. But we don't call out love, E nós não chamamos por Love. amor, mercy. misericórdia. No, while those things are powerful, Não, enquanto essas coisas são poderosas, there's no power in their names. não existe poder no nome delas. But when you begin to call out the name of Jesus, Mas quando você começa a clamar no nome de Jesus. we looked at this 2 nights ago. Jesus said when he gave his commission 2 noites atrás nós falamos, Jesus deu a sua comissão. in Matthew chapter 28. E em Mateus capítulo 28, He said, "All authority ele diz: toda a autoridade in heaven and on earth no céu e na terra has been given to me." foi dada para mim. Jesus has the authority of all of heaven and earth. Jesus tem autoridade em todo o céu e em toda a Anything terra. happening in the spiritual world, Tudo que acontece no mundo espiritual, anything happening in the physical world, tudo que acontece no mundo físico, must obey at the word and the command of Jesus Christ. tem que obedecer a palavra e o comando de Jesus Cristo. When the disciples of Jesus were on the boat on the Sea of Galilee, Então, quando os discípulos de Jesus estavam lá no mar da Galileia no barco, there was a great storm that arose. uma grande tempestade se levantou. And Jesus was found sleeping on the boat. E Jesus estava dormindo no barco. And the disciples began to worry. E os discípulos começaram a se preocupar. So what did they do? E o que eles fizeram? They woke up Jesus. Eles acordaram Jesus. And the Bible tells us E a Bíblia diz: that all Jesus said e tudo que Jesus was disse peace, foi paz. be still. Esteja quieto. Even the winds and the waves obeyed the words of Jesus. Até os ventos e as ondas obedecem Jesus. All authority Toda a autoridade in heaven and in earth no céu e na terra belong to Jesus. pertence a Jesus. We need to get our focus back on where it matters. Nós precisamos voltar o nosso foco naquilo que realmente I'm importa. not saying it's not important to study other things. Eu não digo que não é importante estudar outras I coisas. spent 4 years in Bible college. Eu gastei 4 anos na colégio, When na I'm in faculdade church,
bíblica. come to Sunday school. Quando eu vou à igreja, eu vou na escola We dominical. must learn about the Bible Nós temos que aprender and acerca the da truths Bíblia, of God's Word. porque é a palavra de Deus. But we must always remember Mas nós temos que sempre nos lembrar, that there's never Jesus and. nunca tem um fim de It's Jesus. always only Tem Jesus. somente He's Jesus. the only way to heaven. Ele é o único caminho para o He's céu. the only way to God. Ele é o único caminho para Deus. He's the only one that can help us and save our souls. Ele é o único que pode nos ajudar e salvar a nossa alma. So the subject of Paul's ministry Então, o assunto do ministério de Paulo and the message that we give as we live in this world e a mensagem que nós temos que dar enquanto vivemos nesse mundo is and should always be Jesus. é e sempre deve ser Jesus. Amen. Then we Amen. see it says, Paul is saying, him we proclaim. E Paulo diz, a ele nós proclamamos. Verse 28, and then he says, warning everyone E o versículo 28, proclamamos, advertimos a todos and teaching everyone e ensinando a todos with all wisdom, com toda a sabedoria that we might present everyone mature in Christ. que nós devemos apresentar todo homem perfeito em Deus, ensinando a cada um. The subject of Paul's ministry was Jesus, O assunto do apóstolo Paulo, do ministério, era Jesus. but the goal of Paul's ministry Mas o alvo do ministério de Paulo was making disciples, era fazer discípulos, bringing people to Jesus, trazer pessoas para Jesus and then watching them grow mature in Christ. e vê-los crescer em maturidade em Cristo. I've learned some very valuable lessons Eu tenho aprendido algumas lições muito valiosas, working with Muslims trabalhando com os muçulmanos and bringing them to e Christ. trazendo-os a Cristo. Because most of my life, Porque a maioria da parte da minha vida, I've always interpreted the Great Commission eu interpretei a grande comissão as go into all the world como ide por todo mundo and make converts, e faça convertidos. getting them to pray a simple prayer. Faça eles orarem uma oração simples. Just get Jesus in them Somente dê Jesus para eles and he'll do the rest. e eles vão fazer o restante. That's always had been my philosophy Isso or my tinha theology. sempre sido a minha filosofia e a minha teologia. I remember being a young teenager when I first got saved. Eu me lembro quando eu era um adolescente, quando eu fui salvo, And my friends and I would go to the mall. e que meus amigos iam para o mall, We would just find people and tell them about Jesus. e a gente só achava pessoas e falava de Jesus And para we would eles. feel satisfied E nós nos sentimos satisfeitos if we could only get them to pray the prayer. se nós realmente os fizéssemos fazer aquela pequena oração. Then we say, God bless you. E nós dizíamos, Deus te abençoe. We'd go to youth group the next week. E nós íamos vá para o Say, grupo. praise God, I got 15 people to pray the prayer. E eu and accept dizia, Jesus. glória a Deus, nós temos 15 pessoas que fizeram a oração. This is what I always thought it meant to make disciples. Isso é o que eu pensava em fazer discípulos. O But que then era. I watched all the people that I had supposedly led to Jesus in high school and in those years. Então eu vi aquelas adolescentes que eu tinha feito ir para Jesus ali na high school. When life became difficult, Quando a vida se tornava difícil, or as the years went on, ou então quando os anos se passavam, Jesus no longer meant anything to them. e Jesus não significava mais nada para eles. Because their faith and their commitment Porque a fé na compromisso deles, was simply that they could pray that prayer once, que somente seria aquela oração uma vez, they would be saved, eles estariam salvos and then live their life however they wanted the rest of their e time. poderiam viver a vida deles do jeito que eles quisessem no resto do tempo. And so I began to see, okay, maybe I'm not actually making disciples. Então eu comecei a pensar, talvez eu não esteja realmente fazendo discípulos. So I began to study and to pray. E eu comecei a estudar e a orar. But when I really learned about making disciples as working with Muslims, Então eu realmente aprendi a fazer discípulos quando eu comecei a trabalhar com os because muçulmanos. you're not going to get a Muslim to just pray a prayer after you. Você não tem que fazer um muçulmano só fazer uma oração depois de você. Because when they make a decision to follow Porque Jesus, quando eles fazem uma decisão de seguir a Jesus, their family will kick them out. a família deles vai expulsá-los. Oftentimes they're threatened and told they'll be killed. Muitos vão dizer, os amigos vão dizer para que Their- ele seja morto. Their entire life is at risk A sua vida inteira vai estar em perigo, by choosing to follow Jesus. porque eles escolheram seguir a Jesus. So there is no just getting someone to pray a prayer. Então não tem esse negócio de fazer com que alguém só faça uma oração. They need to actually meet with Eles Jesus realmente precisam encontrar com and be Jesus convinced that who he is. e ser convencidos de quem ele é. And so let me give you an example Então deixa eu dar para você um exemplo. of how I learned to make disciples. Como que eu aprendi a fazer I need discípulos. a young guy to come up front with Eu me. preciso aqui de um rapaz Hurry, somebody, some young rápido, man, alguém, um anybody. jovem, um adolescente, All right, here we um go. jovem, tá aí um jovem. What's your name? What- Daniel, God bless you. Como é seu nome, Daniel? I grew up in Western Pennsylvania Eu cresci na Pensilvânia, na parte oeste da Pensilvânia, living on a farm.
vivendo numa fazenda. The first time I ever shot a gun, Primeira vez que eu atirei numa arma, I was 7 years old. eu tinha 7 anos de idade. And I remember from being a young child, Eu lembro quando eu era uma criança, always going out with my father quando eu saía com meu pai, when he would go hunting. quando ele ia caçar, eu ia com ele. I'm sorry if I offend anyone, Me desculpe se eu ofendo alguém, but I grew up, we would always hunt animals for the meat so that we didn't have to buy food. eu cresci assim, que a gente caçava para comer, a gente não comprava comida. My father knew how to disciple people Meu pai sabia como discipular pessoas to become excellent hunters. para se tornarem excelentes caçadores. And so let me show you the bad way to disciple someone. Deixa eu te mostrar aqui a maneira ruim de discipular alguém. I'm going to teach you how to hunt today Eu vou te ensinar como você vai caçar hoje, using a bow and arrow, okay? usando uma flecha, um arco e flecha. First I spend about 10, 15 minutes Primeiro eu vou usar aqui 10, 15 minutos and I explain to him the importance of hunting. e eu vou explicar para ele a importância de caçar. And then I give to him all kinds of statistics, Então eu dou para ele todo tipo de estatística and I get him excited about wanting to go hunting. e eu faço com que ele fique emocionado em ir caçar. So then I say, okay, now you're a hunter Então aí eu digo, agora você é um caçador and you're ready to hunt. e você pode caçar. If you ever need any more help, here, take this book, E se você precisar de alguma ajuda, toma aqui esse livro, just read it, só leia and it'll give you all of the pointers on how to hunt e correctly. vai dizer todos os pontos aí como você caça corretamente. Okay, good luck. Vai lá, boa sorte, vai embora. Isn't that what we do sometimes? Here, come back. Isso não é o que a gente faz muitas vezes? We tell them about Jesus, A gente fala sobre Jesus, we give them a Bible, a gente dá para ele uma Bíblia and then we send them out. e a gente os envia. You think that's going to prepare someone to hunt? Você acha que isso vai preparar alguém para caçar? No. Não. How about this one? Okay, now, they're a little more mature. They've been around the hunting area for quite some time. Então veja agora, eles já estão um pouquinho mais maduros, já têm feito algumas caças, já está mais nesse meio aí. So we send him to some conferences. Nós o enviamos para algumas conferências de caça, We give him even more books. damos a ele mais livros, He sits and listens to great teachers teach about hunting. nós fazemos ele ouvir ensinamentos sobre caça, He watches videos online about it, ele vê vídeos online sobre caça and then we send him to go hunt. e a gente vai mandá-lo de novo, vai caçar. Does this kind of sound familiar, like what we do? Parece com alguma coisa que a gente faz. But here's what we're supposed to do when we disciple someone. Veja aqui o que nós temos que fazer quando nós From when discipulamos I alguém. was young, 7 years old, Desde quando eu era pequeno, com 7 anos de idade, my father he taught me how to shoot a gun. meu pai me ensinou como atirar numa arma. But before he ever taught me, Mas antes dele me ensinar, he made me watch. ele me fez ver. For a long time, Por muito tempo, he wouldn't let me touch the gun. ele não me deixava He tocar na wouldn't let arma, me use the gun. ele não deixava eu usar a arma. I had to watch him. Eu tinha que vê-lo. And when you're young, you have a lot of passion and not a lot of patience. Então, quando você é novo, você tem muita paixão e pouca paciência. But daddy, Papai. son, wait. Meu filho, espere. Your time will come. O seu tempo vai chegar. So he would bring me with him, Então, ele me levava com ele. and I remember those cold winter days. E eu lembro daqueles dias de inverno frio. But I was excited to watch my father. E eu estar muito alegre em ver o meu pai. Then he would show me how it's done. Então, ele depois me mostrava como era feito. He would show me how to stand. Ele me mostrava como que eu deveria ficar, He minha would posição. show me how to hold the gun. Ele me mostrava como eu deveria segurar a arma. And then he would walk through those steps. Então ele ia passava por aqueles passos. Then he would finally give me the gun. Então finalmente ele me dava a arma. He would tell me step by step what to do. Ele ia me dizendo passo a passo o que fazer. He said, look, if you put your gun here, Então ele dizia: se você colocar a the sua arma stock of the aqui, gun, colocar a sua arma. some of these guns, they have what we call a kick. They push you Então back. algumas dessas armas têm um coice. You put it too low, Então se você colocar muito embaixo, it's going to come through your arms. então vai passar direto dos seus You're gonna- braços You're going to drop it on the ground, e você vai deixar a arma cair. and there's a potential that you shoot yourself or someone else. Então há aí um potencial de você atirar em você mesmo com essa arma. If you put it too high, Se você colocar muito em cima, it can bruise your shoulder pode machucar o seu ombro, or go above your shoulder ou então passar por cima do seu ombro and maybe even shoot your foot off. e pode até você atirar no seu próprio pé. And he walked through all of these things with me. Se você passar todas essas coisas comigo, And he would make me hold the gun without any bullets in it. e aí ele fazia eu segurar a arma sem nenhuma bala nela, sem nenhuma munição, Because he knows children. porque ele conhece e conhecia You crianças. can't trust children. Você não pode confiar muito em I criança. might have shot that gun. Ela pode
pode atirar a si mesmo. So he waited until he saw me hold the gun correctly. Então ele esperou até que eu pudesse segurar corretamente a And arma. if I held the gun incorrectly, E se eu segurasse a arma incorretamente, he corrected me. ele me corrigia. He didn't say, "Son, you're doing a bad job." Ele não dizia, você está fazendo um trabalho ruim. No, he would show with love and compassion. Ele mostrava com amor e compaixão. And he would re-explain the rules. E ele ia reexplicar as regras. Are you guys following this? Vocês estão seguindo isso aí? And so he would teach me this. Então ele ia me ensinar isso. Then, when he thought I was finally ready and he saw my stance and my form, Então quando finalmente ele via que eu estava pronto na minha maneira de estar, na minha posição, em minha forma, if I had more time, I'd get you in the right stance. But então, se eu tivesse mais tempo eu te ensinaria o verdadeiro a maneira de ficar. and then when he saw I was ready, Então quando ele via que eu estava pronto, then he would put the ammunition in the gun. então aí ele colocava a munição na arma. Then he would teach me about target practicing and how to shoot and how far to shoot. Então ele ia me ensinar a prática, o alvo, a distância, de como atirar. This took years. Isso levou anos. We would go every weekend for months and months. Nós fomos finais de semanas por meses e meses. But he wanted me to do it correctly. Mas ele queria que eu fizesse corretamente. And then, when it was finally time to put me in like a real life scenario of hunting, Então, quando chegou o momento de me colocar realmente no cenário verdadeiro de uma caça, I was 12 years old when I shot my first deer. então eu tinha 12 anos quando eu atirei no primeiro veado. And he taught me we don't shoot animals just to let them suffer and die. E ele me ensinou, a gente não mata os animais só para deixá-los sofrer e morrerem. And I watched my father with tears coming down his face E eu via meu pai chorando, because he was passionate about God's creation. porque ele era apaixonado pela criação de Deus. He said, "We hunt because God has given us animals so that we can eat and survive. Nós caçamos porque Deus nos deu animais para nós podermos comê-los. We don't leave them there to suffer." Nós não os deixamos ali para He sofrer. said, "Son, you don't shoot that gun unless you know you're going to kill that animal." Ele diz, você não atire nessa arma a não ser que você saiba que realmente vai matar esse animal. So when he finally put me in the situation to hunt, Quando finalmente ele me pôs nessa situação de caçar, he didn't leave me. ele não me deixou, He watched me. ele me viu. I was there. Eu estava lá I felt more comfortable because my father was with me. e eu estava mais confortável porque meu pai estava comigo. I would even sometimes ask, "Am I holding it right? Am I ready?" E às vezes eu perguntava, eu estou segurando certo, eu realmente estou pronto? And he would always give me that loving response. E ele sempre me dava aquela resposta "Yes, amorosa. son, I'm with you." Sim, meu filho, eu estou com você. And then, after a few years of hunting with him, Então, depois de alguns anos de caçar com ele, he said, "Now, son, you're free to go off by yourself." e ele disse, então agora você pode ir por você mesmo, meu filho. But could you imagine if I sent Daniel into the wilderness Imagine se eu enviasse o Daniel para o lado selvagem, a floresta, after just telling him to read some books, só de depois que ele leu alguns livros, giving him a gun, dar a ele uma arma, and saying, "Now there's about 300 bear. You can go hunt one." então pode ir, tem mais de 300 ursos aí, você pode ir caçar. He'd be a dead man. Ele seria morto. You can sit down. Pode sentar. Thank you very much. Obrigado. But this is how we're to disciple people. Então isso é como nós discipulamos pessoas. Paul said the word of God Paulo disse, a palavra de Deus is for teaching, é para ensinar, for training, para treinar, for correction, para corrigir, for rebuking, para exortar, corrigir in righteousness. e para a justiça. And so when we train a disciple, Quando nós treinamos um discípulo, we need to show them nós temos que mostrar a ele how to pray. como orar. We need to show them Nós temos que mostrar para ele how to trust God. como confiar em Deus. I can't tell you my first couple years of being a Christian. Eu não posso dizer como os primeiros anos quando era cristão. It's as if we expect new believers just to become perfect right A away. gente espera que os novos crentes se tornem perfeitos diretamente, rápido. Jesus saved you. Jesus te salvou, He's filled you with His Holy Spirit. você tem o Espírito Santo. Why can't you trust God for everything? Por que você não pode confiar em Deus por tudo? Why are you worrying when difficult times come your way? Por que você está preocupado quando vem tempos difíceis? Why do we expect these things from new believers? Por que a gente espera essas coisas dos You know, novos Jesus crentes? said that we would be sent as sheep amongst wolves. Jesus disse que nós seremos enviados como ovelhas no meio de lobos. Sheep are defenseless creatures. A ovelha é uma criatura que não se defende a si mesmo. And wolves they're dangerous creatures. E os lobos são criaturas
terríveis e perigosas. There's no way a sheep can defend themselves from a Não wolf tem maneira de uma ovelha se defender contra um lobo without the shepherd being with them. sem que o pastor esteja com So ela. when we disciple people, Então, quando nós discipulamos pessoas, we need to show them what it's like. nós temos que mostrar como isso é e aparece We ser. need to show them that when bad things happen to us, Nós precisamos mostrar para ele quando coisas ruins acontecem conosco. we don't run to other people Nós não corremos com outras pessoas before we run to God. antes que a gente venha para Deus. We show them that when we go to God's word, Nós mostramos quando a gente lê a palavra de Deus. He encourages us. Isso nos He encoraja. strengthens us. Isso nos fortalece. He speaks to us. Isso fala conosco a That when palavra. we pray, God answers us. Então, quando nós oramos, Deus nos responde. And as we walk them through that, they become mature in Então, Christ. quando nós passamos isso para eles e se tornam maduros em Cristo. So the goal of Paul's ministry was making disciples. Então, o alvo do apóstolo Paulo e o ministério dele era de fazer discípulos de Cristo. And then in the last part of the verse, Então, na última parte do verso, it says that we serve or we work, we strive então diz que nós servimos, nós trabalhamos, nós lutamos through the power of his strength. pelo poder da sua força. And it's the strength of Paul's ministry Então, a força do ministério de Paulo was the power of the Holy Spirit. era o poder do Espírito Santo. He knew that he couldn't do anything by himself. Ele sabia que ele não poderia fazer nada por ele mesmo. Anything God called him to do, he couldn't do without the strength of the Holy Spirit. Tudo que Deus o chamou para fazer, ele não poderia fazer sem o poder do Espírito Santo. And so for us living in this world today, Então, para nós vivermos nesse mundo hoje, our lives should model that of the Apostle Paul's. então a nossa vida deve modelar esta vida do apóstolo Paulo. When we go into this world, Quando nós vamos a esse mundo, let our lives deixa a nossa vida, speak one message and one message alone. deixa a nossa vida falar uma mensagem somente. Jesus Christ and Him crucified. Jesus Cristo e este crucificado. When we are walking with people through difficult times, Então, quando nós estamos caminhando com pessoas em tempos difíceis, we don't need to necessarily preach to them nós não precisamos necessariamente pregar a elas. and tell them change this and do that. Então, dizer a elas, mude isso, mude aquilo. We just lead them to the water Nós só levamos essas pessoas à água, that will restore their life forever. que vai restaurar a vida deles para We sempre. bring them to the one Nós levamos essas pessoas àquele who will touch them in the midst of their need. que vai tocá-los no meio da It's necessidade like Charles deles. Spurgeon said. Então, Charles Spurgeon disse, He said, I'm just one beggar eu sou um pedinte, trying to tell another beggar tentando falar para outro pedinte, where I found my bread. onde eu achei o meu pão. I'm just one person in need. Eu sou uma pessoa em We necessidade. never reach a place where we're not in need. Nós nunca vamos chegar num lugar onde nós não precisamos de mais Telling nada. other people Dizendo a alguma outra pessoa where they can find the one who can fill their onde needs que eles podem achar aquele que pode preencher as suas and necessidades change their lives forever. e mudar as suas vidas para sempre. Praise God. Glória a Deus. So this morning as we close, Então, nesta manhã, quando nós fechamos, terminamos, I want us to reflect on eu this. quero que nós possamos refletir nisso. And I want to share with you a very short E testimony eu quero compartilhar com você um pequeno testemunho to encourage you para te encorajar. that no matter where you are, E não importa onde você esteja, what place you're in, em que lugar você esteja, God can use you Deus pode te usar to speak forth His name para falar através e pelo seu nome and to make a difference in this world. e fazer a diferença nesse mundo. Do you want the worship team to come up? Yes, Or- okay. yes. O time de adoração, equipe, About 3 weeks ago, há cerca de 3 semanas atrás, I was in Portland, Oregon, eu estava em Portland, no Oregon, and I was preaching at a church, e eu estava pregando numa igreja. and I was there for about a week. E eu estava ali por uma semana. My last night there, A minha última noite ali, I was playing basketball with the local church guys, eu estava ali jogando basquetebol com alguns rapazes da igreja. and during the game, someone had fallen on my leg from behind, Então, durante o jogo, alguém caiu por trás de mim na minha perna and my knee completely gave out. e o meu joelho caiu e I realmente lost all feeling from my knee until my feet. eu perdi todos os sentidos do meu joelho para baixo. And honestly, I thought I wouldn't be able to walk or play basketball E again. realmente eu achei que eu não ia poder andar mais ou jogar mais basquete. I went to the hospital, E eu fui no hospital and they said I had sprained my ACL. e eles disseram que eu rompi o meu tendão. And they gave me this brace that kept me from bending my knees. E eles me deram esta joelheira. And so
the next day I had to fly from the West Coast all the way to Pittsburgh, Pennsylvania. Então, aí no próximo dia eu tinha que viajar lá daquela costa, né, oeste, para Pensilvânia. And I was thinking, how am I going to fit my leg into this seat? E eu pensando, como é que eu vou colocar minha perna lá nos assentos do avião? So I asked the flight attendant E eu pedi então à aeromoça if there was any seats they could give me to put my leg out. se tinha algum assento que ela poderia me colocar, se tinha mais espaço. And so they moved me all the way to the back of the E plane, me colocaram lá atrás do avião and they stuck they put me in the aisle seat e eles me colocaram num assento no corredor. so I could put my leg in the aisle. Que eu podia colocar então minha perna estirada no corredor. Praise God for favor. Obrigado. Graças a Deus pelo favor. But I was kind of upset Eu estava um pouco chateado because of what happened to my leg. por causa daquilo que aconteceu na minha perna. And so that flight, I just put in my headphones Então naquele voo eu coloquei meus headphones and tried to sleep. e eu estava tentando dormir. I wasn't acting all spiritual. Eu não estava agindo I wasn't espiritualmente. trying to, tell my neighbor about Eu Jesus. não estava tentando falar para alguém sobre Jesus. I just wanted to shut my eyes and Eu think about queria só nothing. fechar os olhos e pensar sobre nada. Well, all of this, after about 2 hours, E depois de 2 horas, the lady came with the drinks então a moça veio com as bebidas and she woke me up. e ela me acordou. And so I took out my E eu headphones tirei os headphones and, I got my water. e eu peguei minha água. And then I decided to start talking with the person next to me. E eu decidi falar com as pessoas que estavam do meu lado. It's this young girl, E tinha uma jovem and as we began to talk, I found out more about her. e eu comecei a falar e conversar com ela e descobri algumas coisas sobre She ela. was born and raised in Iran, Ela foi nascida e criada no Irã, raised in a completely devout Muslim family, criada numa família completamente devota ao islamismo, in a country where it's illegal to own a Bible, num país que é ilegal ter uma Bíblia, where there are no outside churches. que não tem igrejas em lugar nenhum. All the church meets underground. Todas as igrejas que existem se encontram debaixo da When terra. someone gets saved, Quando alguém é salvo, it takes them 1 year tem que levar 1 ano of someone watching their development in Christ que um crente fica vigiando e desenvolvendo aquela pessoa a Cristo. before they're placed into a small house church. Então, antes que ela vá para e frequentar uma igreja escondida. Because if the wrong person went into that house church, Porque se uma pessoa errada entrar numa igreja escondida daquela, numa casa, all those people's lives and families would be in danger. todas aquelas pessoas e famílias vão estar em perigo. So here I am, Então, eu estava ali, in the most random situation of my life. numa situação completamente estranha na minha vida. And I'm just asking this girl about her home and different things. E eu perguntando para essa garota da sua casa, da sua família, coisas diferentes. And then it just hit me. Então, de repente, veio na minha cabeça. Ask her, has she ever been to church before? Pergunte a ela se ela já tinha estado em alguma igreja And antes. so for about 2 hours, I had the chance to tell her my testimony, Então, por 2 horas, eu falei para ela o meu testemunho, share Jesus with her. compartilhei Jesus com ela. And I want to tell you E eu quero te falar, that on Easter Sunday, no domingo da Páscoa, this girl who's far away from her home and her family, aquela garota estava fora e longe da sua família e da sua terra. she's going to come to church with my family Ela vai vir à igreja com a minha for família, the first time ever. pela primeira vez na vida dela. Praise God. Glória a Deus, aleluia. And so I want to encourage you. Então eu quero te encorajar. Sometimes you think, what can I say? Então, às vezes você pensa, o que eu posso dizer? What can I do? O que eu posso fazer? Just remember how good God has been in your life. Só lembre-se quanto Deus tem sido bom na sua Don't vida. try to formulate some kind of systematic thought. Não pense em formular algum pensamento sistemático. Even if you don't know the words to say, Mesmo que você não saiba as palavras de even dizer. if it comes out of your mouth like just dumb. Mesmo que saia da sua boca alguma coisa boba. Don't be afraid to share Jesus. Não tenha medo de compartilhar Because the Jesus. power's not in your words. Porque o poder não está nas suas palavras. The power is in his name. O poder está no nome dele. And more times than not, E mais do que antes. he's already working in that person's life before you even start E talking ele vai to começar a them. trabalhar na vida daquela pessoa mesmo antes de você começar a And I falar. wanted to share this story this morning E eu quis compartilhar com você essa história. because I know Pastor wants to encourage you, E eu sei que o pastor quer encorajar você. even for Easter. Mesmo para a Páscoa. Find those people in your life Ache essas pessoas na sua vida. and don't be afraid to tell them about Jesus. E não tenha medo de falar para elas sobre You might think Jesus. that's the last person to ever come into a church. Você pode pensar, essa é a última pessoa que viria a uma igreja. You might even think, how can they understand Portuguese? Você pode dizer, como é que eles entendem português no culto?
But trust God Mas confie em Deus. and take the step and tell them about Jesus. E dê um passo e fale sobre And Jesus. invite them to church. E os convide a vir à And you'll be igreja. surprised what God will do E você vai estar surpreso por aquilo que Deus in pode your fazer situation. na sua Amen. situação. Praise God. Amém. Vamos ficar em pé, amados. Meu se as